É real oficial, um Tira da Pesada 4 vai realmente acontecer conforme confirmado pelo próprio veterano Eddie Murphy. E já que a gente tá nesse clima de comemoração por uma quarta sequência depois de mais de 20 anos, vamos falar sobre um Tira da Pesada, esse clássico dos anos 80, que será que venceu mesmo o teste do tempo ou é um filme que pertence à época dos anos 80? Eu vou responder isso pra você agora. E aí pessoal, aqui é a Rafa Gomes do Flick Geek, Cine Nostalgia começando e é claro, vamos falar sobre um Tira da Pesada, um clássico dos anos 80 estrelado por Eddie Murphy que voltou a ser notícia ao longo da semana passada com a divulgação de que uma quarta sequência estaria a caminho logo depois da produção da sequência de Um Príncipe em Nova York. Mas antes de a gente começar essa conversa, eu preciso fazer um convite para você que é irrecusável. Vem aqui, assina o meu canal, não esquece de botar o sininho para funcionar também, filho de Deus. Já que você chegou aqui, ó, faz o trabalho direito, assina o meu canal, me acompanhe para que todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você possa ser avisado em primeira mão, possa vir aqui, dar o seu like, deixar seu comentário, compartilhar com todo mundo que você conhece, obviamente, e não esquece de mandar um beijo para mim também, não é? Além disso, você pode e deve me seguir lá nas minhas redes sociais. Eu estou lá no Instagram, no @RafaGomes, e lá no Facebook, no Flick Geek. Agora é hora de falar sobre esse clássico lançado em 1984, estrelado por Eddie Murphy. A produção é dirigida por Martin Brest a partir de um roteiro coescrito por Danilo Bach e Daniel Petrie Jr. e conta a história desse policial chamado Axel Foley, que é um policial de Detroit. Ele tem uma pegada bem gueto e acaba indo para Beverly Hills, o antro da comunidade rica caucasiana que ama fazer compras em lojas caríssimas e se hospeda em hotéis milionários e possui casas belíssimas. Ele está indo para esse antro totalmente diferente das suas raízes para tentar descobrir quem matou o seu melhor amigo. Aqui a gente vai ter um grande choque cultural quando a gente vê esse cara vindo do gueto, vindo das comunidades mais carentes de Detroit, caindo nesse berço da riqueza, da arte e da cultura, que é povoado por pessoas brancas que têm uma séria resistência com alguém como ele, que além de ser negro, tem um comportamento nada ortodoxo. E para tentar descobrir quem matou o seu melhor amigo, ele está lá de férias em Beverly Hills e vai acabar entrando em conflito com a polícia de Beverly Hills, que não tá com muita paciência com o seu estilo nada metódico de trabalhar e vai fazer de tudo para atrapalhar a sua investigação, julgando que de fato ele não tem autoridade e também não tem moral para conduzir uma investigação à paisana sem o envolvimento da polícia de Beverly Hills. Mas é claro, Axel Foley é um cara esperto, ele sabe o que ele está fazendo e ele dá nó no vento e vai fazer de tudo para despistar esses dois policiais que no final das contas acabam sendo bem atrapalhados e não conseguem pegar o Axel Foley de jeito nenhum. A produção, que foi lançada em 1984, é divertidíssima, além de ter sido responsável por lançar a carreira de Eddie Murphy de maneira astronômica em nível internacional. A produção faz um contraste sociocultural impecável, mostrando um protagonista negro, explorando as suas raízes culturais, as suas raízes afrodescendentes, explorando também os maneirismos da comunidade negra, em contraste com a comunidade caucasiana de alta sociedade, mostrando como ambos os grupos sociais acabam entrando em conflito e como eles podem também aprender a lidar entre si. A produção, embora seja uma comédia super divertida que é voltada para o público familiar, embora tenha algumas cenas ali que sejam de cunho duvidoso, como a famosa cena em que ele se encontra em uma casa de strip e em que a gente vê algumas mulheres mostrando os seus atributos ali na cara dura. Embora a gente tenha algumas dessas cenas que realmente não sejam voltadas para o público infantil, a produção ela tem o seu foco no público familiar, mas acaba trazendo questões bem pontuais, abordando assuntos que são reais, principalmente o preconceito racial. Além disso, a gente tem esse personagem negro que está no antro da riqueza norte-americana. Beverly Hills é uma comunidade extremamente rica e ostensiva. Eles ostentam muito, desde carros, como nas casas
casas e principalmente nas lojas caríssimas que se encontram na região. E é interessante ver esse contraste financeiro também, esse contraste econômico entre públicos distintos, que acaba se alastrando também para questões raciais e principalmente questões sociais. A produção foi um sucesso estrondoso de público, teve um orçamento de meros 15 milhões e faturou mais de 300 milhões nos cinemas. É importante salientar também que a diferença do tempo de chegada da produção entre os Estados Unidos e o Brasil foi muito grande. O filme estreou em outubro de 1984 nos Estados Unidos. Naquela época não tinha tanto essa preocupação em fazer com que as estreias acontecessem de maneira mundial no mesmo período, evitando esses conflitos, até porque naquela época a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje e o acesso à pirataria de filmes por meio de downloads e etc. também era uma realidade que simplesmente não existia, né? Mas dentro daquele contexto, o filme chegou nos Estados Unidos em outubro e só veio para o Brasil em março do ano seguinte. Então, pasme na diferença de tempo entre a estreia original e a estreia nacional. O filme teve essa longa jornada de sucesso nos cinemas, faturando milhões, e se tornou também um dos grandes queridinhos do público brasileiro, graças à Sessão da Tarde, que durante muitos e muitos anos exibiu a produção de maneira incansável. Com piadas bem características ao público norte-americano negro, a produção conseguiu conquistar um público bem diverso, justamente por tratar sobre questões sociais e por trazer um humor que realmente extrapolava os maneirismos e as tradições afro-americanas. Ele é um filme que, embora traga um protagonista negro como o grande enfoque da narrativa, não centraliza sua piada de maneira regional, fazendo com que a produção seja divertida apenas para um público específico. Independente da raça, independente do país, independente da origem, Um Tira da Pesada é um filme essencialmente engraçado, que usa de alguns aspectos que são bem comuns da comédia pastelão, principalmente aquela cena da banana no escapamento. A clássica cena da banana no escapamento é uma cena que nunca envelhece e ela é apenas alguns dos aspectos que remete ao subgênero de comédia pastelão, que é aquele gênero que se popularizou muito por meio do comediante Peter Sellers, que foi o intérprete do inspetor Clouseau de A Pantera Cor-de-Rosa. Ele também fez o filme Um Convidado Bem Trapalhão, que é um filme que eu adoro. Peter Sellers é um ícone da comédia pastelão e esse clássico dos anos 80 faz uma pequena homenagem a essa comédia que é uma comédia mais escrachada, que é uma comédia de riso frouxo, uma comédia de impacto, que explora exatamente essas situações pitorescas e cômicas, como a banana no escapamento, o escorregão que você dá e cai no chão, criando riso. São essas situações mais práticas que geram o humor. O filme, além disso, também traz alguns ares cheios de homenagem ao gênero Blaxploitation, justamente por tratar de maneira um pouco mais exacerbada e também por tratar o próprio comportamento do Axel Foley de maneira bem hiperbólica, mostrando todos os seus maneirismos afro-americanos, todo o seu estilo gueiro, toda a sua linguagem corporal mais irreverente por uma lente de aumento bem grande, fazendo com que tudo se torne um pouco maior, um pouco mais exagerado. Essa é uma das características do gênero Blaxploitation e a gente vê impresso ali no filme estrelado por Eddie Murphy também. Em se tratando de comédia, a produção venceu o teste do tempo, porque ela trata não apenas com questões raciais que ainda são latentes, porque tanto os Estados Unidos como até mesmo o Brasil ainda sofre muito com racismo, ainda que muitas vezes isso aconteça de maneira velada, ou até mesmo aquele racismo social, que não é um racismo tão óbvio, mas ele é expressado por meio de algumas expressões, ou até mesmo por meio de alguns comportamentos, não é aquele racismo que você consegue diagnosticar de maneira óbvia. O filme trata sobre isso de maneira bem pontual, fazendo um contraste interessante, mostrando que isso ainda é um problema que existe tanto nos Estados Unidos como em outras regiões, como eu citei também, como é o caso do Brasil. Além disso, o próprio humor pastelão é um humor que eu particularmente acho que nunca envelhece. Ele é um humor simples, mas é um humor que tem o seu valor. É claro que ele é um humor que não envolve questões psicológicas, emocionais,
emocionais, o riso é produzido de maneira muito mais categórica, é muito mais prática, mas é um humor que, quando é muito bem feito, independente do tempo, ele sempre vai render boas risadas. E reassistindo o filme Um Tira da Pesada, a gente consegue perceber que a essência do humor do filme permanece imutável depois de mais de 30 anos. Isso prova que a comédia dos anos 80, feita por Eddie Murphy, continua cada vez mais viva. Foi essa comédia que imortalizou o ator como um dos grandes astros dos anos 80 e 90, e é essa comédia que a gente quer ver ele fazendo de novo, não é mesmo? Inclusive, no filme Meu Nome é Dolemite, que é a nova produção que ele estrela pela Netflix e que eu creio que vai lhe render uma indicação ao Oscar na categoria de melhor ator, ali naquela produção ele consegue resgatar a essência do seu humor dos anos 80, e quando vocês tiverem a oportunidade de conferir esse filme, que vai ter crítica aqui em breve, eu gravei a minha crítica lá em Toronto e tô segurando ela para soltar perto da estreia do filme, que acontece dia 25 de outubro. Quando vocês tiverem a oportunidade de assistir esse filme, vocês vão perceber que a essência do humor de Eddie Murphy, aquele humor que a gente se apaixonou nos anos 80, no filme Um Tira da Pesada, está de volta. Vai fazer com que você sinta muita saudade dessa produção, e eu espero que esse mesmo vídeo aqui faça você querer reviver essa memória tão linda que é esse filme. Um Tira da Pesada teve duas sequências que foram boas, mas que não seguem o mesmo nível de maestria e de qualidade fílmica que o primeiro filme teve. O primeiro filme, é claro, que é o mais lembrado e é também aquele que tem a história mais autêntica e mais original. Foi ali que a gente conheceu a história de Axel Foley, e a produção conquistou de maneira tão grande a própria crítica especializada e a própria indústria, que recebeu uma série de indicações a alguns prêmios aí. A produção recebeu indicações no Globo de Ouro nas categorias de melhor ator em comédia para Eddie Murphy e também em melhor comédia ou musical. Além disso, a produção recebeu uma indicação ao Grammy Award por sua trilha sonora também. O filme ainda ganhou um People's Choice Award na categoria de filme favorito, e além disso, provavelmente você não se lembrava, mas a produção também recebeu uma indicação ao Oscar na categoria de melhor roteiro original. Isso prova que o filme ele realmente foi além do gênero de comédia, tratando sobre questões mais sérias, só que usando a perspectiva cômica como uma abordagem sutil de problemas reais, como racismo e, é claro, problemas sociais. É isso aí, pessoal. Esse é o Cine Nostalgia dessa semana, falando sobre o clássico de comédia policial Um Tira da Pesada. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aquele like bacana. Assina o meu canal também, não esquece de botar o sininho para funcionar e, é claro, me acompanhe lá nas minhas redes sociais. Eu estou lá no Instagram, no @RafaGomes, e lá no Facebook, no Flick Geek. Fico por aqui, um beijo para todos vocês e até a próxima!